Nós lemos no profeta Malaquias o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Eu sou o PB Lemos Filho, e você está no canal Escatológico. Bom, pessoal, o que nós estamos observando hoje, que está acontecendo lá em Israel? Cumprimento dessa profecia, não é? Os edomitas são aqueles povos que estão ali em torno de Israel e eles estão querendo edificar algo que Deus disse que não seria edificado. Está escrito aqui: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade. Agora eu quero alertar vocês, vou fazer um parênteses aqui. O Afonso, geólogo, ele defende aí a terra plana. O cara chegou e falou o seguinte, que a Bíblia é diferente das Escrituras. Ele chegou a dizer que as Escrituras são apenas aquelas que foram escritas lá em hebraico, o Antigo Testamento, a Torá, a Taná, são as Escrituras. Agora o Novo Testamento não é Escritura. Bom, eu não sei se ele é cristão, não é? Se ele for um judeu ortodoxo e não um judeu convertido a Cristo, ele tem que pensar assim mesmo. Vamos ver o que diz a minha Bíblia. Eu não sei a sua, tá? Mas a minha diz o seguinte. Bom, aqui, vejam só, é a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, que diz o seguinte: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então Pedro, aqui ele está colocando no mesmo nível de escrituras aquilo que Paulo escreveu. E esses ímpios, eles deturpam as demais escrituras. Viram aqui? Que os ignorantes e instáveis deturpam. Tem gente aí até dizendo que ele era uma farsa, tá? Muito judaizante aí, que se diz cristão. Não é o judeu, que ele adota a religião judaica. Não estou nem falando do judeu que se converteu a Cristo. É aquele judeu que nega Cristo e ele adota a religião judaica, tá? Não, isso aqui é muito pior, gente. São pessoas que deturpam as cartas de Paulo, como também deturpam as demais escrituras.
E isso é muito grave, porque é para a própria destruição deles, tá? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, isso há 2000 anos nós fomos prevenidos disso. Acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, tá? Descaiais da vossa própria firmeza. O apóstolo Pedro, então, está nos falando o seguinte: eles são insubordinados, tá? Então não sigam esses insubordinados, para que vocês não descaiam da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Porque Jesus Cristo é Deus, tá? E cuidado também com esses aí que se dizem evangelistas, mas negam que Cristo é Deus, tá? Esse povo tá pululando aí na internet, tá? Tá igual praga, pessoal, tá? Então fica aí esse parênteses. Voltemos ao nosso assunto. Ramais significa violência, perversidade, maldade. E não é isso. Não é isso. Aí o pessoal fica falando, porque Deus é um Deus só, Deus de amor. Ué, mas aqui está dizendo que ele fica irado. O povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Está aqui, ó. Está escrito na minha Bíblia, eu não sei na sua. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão. Vocês aí que não acreditam na profecia, vocês estão vendo. Todos nós estamos vendo. Por quê? Porque Deus escolheu a Jacó, mas ele aborreceu Esaú. E os descendentes de Esaú, que são os edomitas. Está aqui, ó. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Tudo o que está acontecendo é cumprimento profético. Não adianta vocês virem com suas teologias moderninhas. Não adianta o liberalismo de vocês. O mimimi, tá, de vocês, não adianta. E quando a gente fala mimimi aqui, vocês já sabem de quem nós estamos falando. As pessoas lá não puderam se defender daquele ataque lá naquele festival porque estavam desarmadas por causa das políticas esquerdistas. Esquerdistas da América Latina, eles ficam fazendo discurso contra Israel. Mas o Karl Marx, ele era um judeu e ele mesmo era satanista e dizia: o meu objetivo é destronar aquele que mora lá nos céus. Ele reconhecia o Deus de Israel, mas queria lutar contra ele. E era um judeu. Então esses paspalhos aí se dizem antissemitas, esses esquerdopatas, né? E aí eles são contra Israel, mas ao mesmo tempo Marx era judeu. Não dá para entender, não é? Enfim, é a burrice, né? É a burrice, como estamos no fim dos tempos. Isso aí chega a ser mais avassalador ainda. Essas pessoas são massa de manobra. E assim como há esquerdistas na política, há esquerdistas também na teologia. Ou no entendimento correto da palavra de Deus que eles distorcem. Ou no entendimento da palavra de Deus que eles distorcem. Então nós vemos aqui a escolha divina. Aí vem o arminiano, abestalhado, certamente, porque é impossível sustentar essa heresia arminiana, tá? De acordo com a Bíblia. Não é possível sustentar. Não é possível. Mas eles são pessoas que se rebelam contra Deus. Rebelaram contra a palavra de Deus. Mas isso aí que não pode ser assim. Estou tão escandalizado porque Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Estou tão escandalizado. Sim, você está escandalizado porque você é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus fere você. A verdade da palavra te fere, porque certamente você ainda não tem a compreensão do Espírito Santo para interpretar corretamente a Bíblia. E a Bíblia fala, se nós não temos o Espírito Santo, nós não somos de Cristo. E incrível que eu abri em cima aqui. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece,
senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Tem um cara aí que tem o canal do CACP, conversando comigo no WhatsApp, e ele falou que eu tinha que me converter, porque eu creio na palavra de Deus que fala a respeito da predestinação. Ele falou assim, você tem que se converter. Eu chamei ele de papista, ele me bloqueou, tá? Ele é papista. Ponto final, papista. E por que ele não entende essa doutrina? Porque está aqui bem claro, biblicamente falando, tá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Para ele, a predestinação é loucura. Por isso que ele não aceita. E por que ele não aceita? Porque ele provavelmente é um homem natural. Ele é um homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso que nós cremos nessa doutrina revelada nas Escrituras, que para o homem natural será sempre um escândalo. Poucas doutrinas suscitam tanta controvérsia ou provocam tanta perplexidade quanto a doutrina da predestinação. Se trata de uma doutrina difícil, que demanda uma abordagem com bastante cuidado e cautela. Não tem para onde escapar, é uma doutrina bíblica e, portanto, tem de ser abordada. Não podemos ousar ignorá-la. O homem natural sempre vai rejeitá-la. Isso aí está escrito na palavra. Não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Historicamente, quase todas as igrejas cristãs, elas têm alguma doutrina da predestinação. Mas o que a predestinação significa, em última instância, e em sua forma mais elementar, é que nosso destino final, céu ou inferno, é decidido por Deus, não somente antes de chegarmos lá, mas também antes de nascermos. Então você tem que compreender que nosso destino final se encontra nas mãos de Deus. A Bíblia ensina, portanto, que desde a eternidade passada, ou desde toda a eternidade, antes que viéssemos a existir, Deus decidiu salvar alguns membros da raça humana e deixar o restante perecer. Isso vai contra a sua concepção de Deus baseada no politicamente correto. E os teólogos atuais se renderam a esse politicamente correto, que foi inventado por Mao Tse-tung. O politicamente correto, pessoal, é uma doutrina comunista. E essas pessoas que estão atacando aí os cristãos reformados, eles têm conluio com o comunismo. Eles se apresentam, é claro, de outra forma, mas, na verdade, ideologicamente, em sua teologia, eles são comunistas. Vemos aqui no texto de Malaquias que Deus fez uma escolha. Ele escolheu Jacó, mas ele aborreceu Esaú. Deus escolheu alguns indivíduos para que fossem salvos para a bem-aventurança eterna no céu. Entretanto, quanto a outros, optou por ignorá-los, permitindo que eles seguissem as consequências dos seus pecados para o tormento eterno no inferno. Agora, a diferença entre o ponto de vista reformado e de outras igrejas que não são reformadas, tá? Diz respeito à questão de como Deus escolhe. E esse ponto de vista não reformado, que é sustentado pela maioria dos cristãos e todos os homens naturais também, e esse ponto de vista não reformado é sustentado atualmente por conta desses pastores comunistas que se renderam ao politicamente correto. Esse ponto de vista não reformado ensina que Deus faz essa escolha com base em sua presciência. É mais ou menos assim, tá, pessoal? Deus escolhe para a vida eterna aqueles que ele sabe que o escolherão. Esse ponto de vista que é totalmente errado é chamado ponto de vista da presciência, ou ponto de vista da presciência da predestinação. Porque a base disso
é o conhecimento antecipado de Deus sobre as decisões e ações humanas. No final das contas, não passa de humanismo de quinta qualidade. O ponto de vista reformado difere totalmente desse outro ponto de vista que é herético, pois vê a decisão suprema para a salvação como estando com Deus, e não conosco, não com o homem. Portanto, segundo essa verdade, e não ponto de vista, tá, pessoal? Então a melhor definição é que é uma verdade e a outra é mentira. Não é questão de ponto de vista, é questão de crer na palavra de Deus. Então, segundo a revelação divina, tá? A eleição de Deus é soberana, porque não se baseia nas decisões ou respostas previstas dos seres humanos. Os reformados entendem tais decisões como resultantes da soberana graça de Deus. O cristão reformado sustenta que por si mesma nenhuma pessoa caída jamais escolheria Deus. E isto é verdade, está revelado na Bíblia. As pessoas caídas ainda têm uma vontade livre e são capazes de escolher o que desejam. Mas a questão é que não temos nenhum desejo por Deus e não escolhemos a Cristo se não formos, em primeiro lugar, regenerados por Ele. A fé é um dom de Deus e se manifesta a partir do novo nascimento, da regeneração. Somente aqueles que são eleitos responderão ao Evangelho com fé. Vocês estão entendendo isso? Somente o eleito vai responder ao Evangelho com fé. Os outros, quando ouvirem a pregação, os não eleitos, rejeitarão o Evangelho, não por decisão deles, mas porque Deus mesmo os rejeitou. Os eleitos escolhem realmente a Cristo, mas somente porque foram inicialmente escolhidos por Deus. Então, como podemos ver aqui no texto, como no caso de Jacó e Esaú, os eleitos são escolhidos unicamente com base no soberano beneplácito de Deus e não com base em qualquer coisa que eles tenham feito ou qualquer coisa que farão. E Paulo declara em Romanos capítulo 9: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Portanto, a conclusão lógica, pessoal, é que Deus reserva para Ele mesmo o direito de ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Alguns da humanidade caída recebem a graça e a misericórdia da eleição. Entretanto, Deus ignora todos os demais, deixando-os em seus pecados. Os eleitos agora compreendam o seguinte: os eleitos recebem misericórdia. Ninguém recebe injustiça. Por quê? Porque Deus é soberano. O Deus bíblico, que é revelado nas Escrituras, tá, pessoal? Ele não está obrigado a ser misericordioso com ninguém. O quão misericordioso ele decide ser é uma decisão exclusiva de Deus. E uma coisa, tá, pessoal? O amor eletivo de Deus é soberano e incondicional. Ele não vai ver nenhuma condição na criatura que faça com que ela venha a ser escolhida. É uma decisão de Deus somente. Por isso que Deus nos elege e Ele nos adota. Ele nos adota como filhos. E é por isso que aquele que creu, que foi regenerado, ele jamais vai perder a salvação. Agora, esse pessoal aí que é arminiano, tá? Porque eles vivem falando que o crente perde a salvação? Para deixar as pessoas escravizadas. Eles querem escravizar vocês através de pagamento de dízimo,
escravizar vocês através de cumprimento de um monte de regra, tá? Legalismo, escravizar vocês com medo. Não, Deus ele ama você, mas ele pode, né? Se você fizer alguma coisa errada, ele lhe adotou, tá? Ele é seu pai, mas se você como filho fizer alguma coisa errada, você vai deixar de ser filho de Deus. Gente, isso não ocorre nem com o ser humano. Você vai colocar teu filho na rua porque ele fez alguma coisa errada? Ai, quebrou um copo aí, seu moleque sem vergonha. Você não é mais meu filho. Cometeu alguma coisa, fez alguma coisa errada. Não é mais meu filho. Engraçado, né? Os arminianos devem tratar a si mesmo, os filhos deles, né? É por isso que o mundo tá do jeito que tá. Tem muito arminiano nele. Fica a dica.